Nós estamos acostumados a utilizar uma abordagem estatística chamada de frequentista, que é a abordagem que testa hipótese nula. Testa a hipótese de que os resultados, o processo que eu estou testando, os resultados que eu encontrei, se devem ao acaso. Ou seja, que não há relação entre a minha variável resposta y, que eu coloco no eixo do y, tá? Y, e a minha variável x, tá? Que pode ser, por exemplo, a hipótese pode ser a densidade de grilos aumenta com a quantidade de recurso. Então, eu tenho uma regressão linear, quanto mais recurso, mais grilos. Eu vou para o campo, coleto grilos e coleto a quantidade de recursos em locais independentes um do outro. Ou eu crio os grilos em laboratório ou no próprio campo e acrescento recurso ou retiro recurso e vejo ao longo do tempo o que acontece com a abundância de grilos. Muito bem, a abordagem frequentista vai testar a hipótese nula de que a quantidade de recursos que está no X não tem nada a ver com o número de grilos que está no Y, ok? E aí nós vimos que ele vai calcular um valor de P, a probabilidade de encontrar os resultados que eu encontrei, se a hipótese nula for verdadeira. Uma outra abordagem é a abordagem bayesiana. Bayes foi um monge, se eu não me engano, de 1800, um cara muito antigo, tá? Brilhante, que pensou em uma coisa que parecia uma grande ficção, mas que com o avanço do poder computacional passou a ser possível. Então, na abordagem frequentista, nós avaliamos a probabilidade de encontrar os dados que eu encontrei, dado que a hipótese nula é verdadeira. Na abordagem bayesiana, a coisa se inverte. Eu calculo a probabilidade do meu modelo, dado os dados. Então, eu construo modelos explicativos, avalio as probabilidades associadas a esses modelos, uma vez que eu tenho os dados coletados. É uma inversão, tá? E envolve uma necessidade de ferramentas computacionais muito sofisticadas e poderosas, porque eu tenho que avaliar a probabilidade do meu modelo, o que não é um modelo de aleatoriedade, mas é um modelo estruturado. Tá? Por isso mesmo, com esse desenvolvimento da possibilidade de avaliar esses modelos, houve uma solução que pode ser chamada de cripto-bayesiana, ou seja, utiliza-se essas ferramentas da bayesiana de construção de probabilidades do modelo, mas na verdade se usa todo esse ferramental para testar a hipótese nula de aleatoriedade. Então ela não deixa de ser uma abordagem frequentista do ponto de vista filosófico, que é testar a hipótese nula. Tá? E isso é uma abordagem bastante parcimoniosa do ponto de vista do cientista, porque ele acha, bom, eu posso estar errado. Então, só quando os dados mostrarem evidências de que, de fato, isso não se dá por acaso, é que eu aceito. Só que, ao mesmo tempo, utiliza-se ferramentas de simulação muito poderosas. Muito bem. E, finalmente, tem uma terceira abordagem, que é a seleção de modelos. Então, constroem-se vários modelos, várias explicações alternativas, e ao invés de se testar a hipótese nula, se associa a cada um desses modelos um poder de explicação. O quanto que esse modelo se ajusta aos dados que eu tenho. E aí, ao invés de selecionar um único modelo, o melhor modelo, o modelo mais adequado, eu seleciono todos os melhores modelos que se ajustam no mínimo uma certa quantidade aos meus dados. Dependendo do tipo de pesquisa, uma ou outra dessas abordagens é mais indicada, tá? Minha linha de pesquisa, eu prefiro a abordagem frequentista, mesmo que utilize ferramentas cripto-bayesianas, tá? Ou seja,
desconfiar sempre de que a hipótese é mentirosa, portanto, eu só tomo coragem de aceitar uma hipótese de processo quando eu rejeitei, quando os dados me permitem rejeitar a hipótese nula. Mas, por exemplo, para a conservação biológica, muitas vezes a seleção de modelos é mais adequada, especialmente quando eu estou trabalhando não com abordagem manipulativa, mas com uma abordagem observacional. Eu quero saber quais variáveis me permitem prever que tal espécie vai ser favorecida. Por exemplo, é uma espécie ameaçada de extinção. E provavelmente são várias variáveis. Eu tenho várias explicações possíveis e eu não me sinto à vontade, o cientista não se sente à vontade para escolher uma explicação e rejeitar as outras. Então ele aceita várias explicações alternativas e diz, pode ser isso e pode ser isso.